Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar de comunicação com uma jornalista empresária. Ela constituiu, inclusive, uma empresa aqui de comunicação, a Lettera. Ela vai falar muito mais para a gente. Vamos falar então com Anaí Nabuco. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Mari. Prazer imenso estar aqui e falar um pouco do que a gente gosta de fazer, né? Muito bom, comunicação, se comunicar e também, né, esse atendimento que faz não somente para Bauru, mas também aí a nível nacional. Antes de falar da vida profissional, vamos entrar na questão pessoal particular. Uma coisa que me chamou a atenção foi o seu nome. Gostaria que você falasse sobre ele em particular. Meu nome é uma história, né? Meu nome é, na verdade, Anaí, é um nome que é do Tupi-Guarani, e ele é de uma lenda. Ele originalmente eu recebi esse nome porque é uma música, uma guarânia, cantada pelo Cascatinhana, uma dupla, né, que existia e meu pai gostava muito. E essa música conta a história dessa lenda, a lenda de uma índia chamada Anaí, que numa guerra entre tribos, a Anaí era uma guerreira e ela cantava muito também, cantava bem, o que não é meu caso. Eu não puxei a Anaí original. E ela foi capturada, ela é capturada pela tribo que estava em guerra com a tribo dela e amarrada numa fogueira. A hora que ela está com fogo, né, que colocam fogo no corpo dela, ela se transforma numa flor vermelha que existe. E é uma flor muito bonita, é uma flor resistente chamada Anaí. Olha só, que bacana. É bacana, né? É uma flor história. bonita. Você está aqui no bastidor, trouxe para mim que no começo, quando era criança, o nome trazia algumas situações complicadas para você. Pela sonoridade, tem muita gente que pensa que é Anair, que põe um R, ainda mais no interior, né? Então, e na escola, todo mundo achava, cada vez que eu ia falar um nome, ai, que nome é esse? Então, eu dizia para o meu pai muito, né? Por que esse nome? Então, ele contava a história, né? Ele gostava de história do Brasil, era muito patriota, e ele era diretor de escola, e ele gostava de me contar a história, a lenda, a história do nome para me convencer. Hoje eu gosto, né? Mas no começo, você sabe, sofri o bullying na escola. Na época não tinha esse nome, mas era isso. Muito bom. Então vamos conhecer mais sobre a sua história, dessa menina, então, que traz o nome, né, justamente mencionando a flor, né, sobre os indígenas. Uma flor resistente. Resistente, inclusive. Gostaria que você trouxesse, né, as informações, como você chega a Bauru, porque você não é bauruense, mas pode-se dizer de coração. Só de coração. Eu sou nascida em Lucianópolis, conhecida como a Graia, porque ela chamava Gralha, tinha muita gralha, né, muita árvore, e depois mudou para Lucianópolis o nome. E eu sou nascida nessa cidadezinha, que é próxima de Duartina, que é uma outra cidade mais conhecida. E eu vim parar em Bauru pela trajetória que muita gente vem, né? Vim estudar em Bauru. Mas eu me formei e não comecei a trabalhar em Bauru. Eu fui trabalhar fora. Aí eu ciganei. Araçatuba, Rio Preto, Catanduva, um tempinho em São Paulo, quando a gente foi implantar as regionais da Folha de São Paulo. Depois que eu resolvi voltar para a terrinha do coração, onde eu tinha estudado. Aí eu vim para Bauru e foi quando eu montei a Lettera. Muito bom. E como que foi a sua experiência no jornalismo fora de Bauru? A gente vai chegar aqui também nessa parte empresarial, mas vamos entender um pouquinho também, né, que você atuou em grandes redações, foi até chefe de redação também. Foi. Né? Qual foi essa experiência e os desafios e alegrias, claro?
muitos desafios. Você vê, a gente estava conversando no bastidor, eu falei, eu nunca, assim, nunca fui de ficar à frente das câmeras, sempre nos bastidores. Isso é da faculdade. Eu saí da faculdade para trabalhar com jornalismo impresso. Eu adorava o impresso, eu sempre gostei de escrever. E eu fui para as redações. Aí, fazer tudo, né? Repórter faz polícia, procissão, buraco de rua, o que aparecer, que é um período muito rico, né, da reportagem. E na época era jornal impresso. E jornal feito sem internet, né, com telex. Olha só, meu Deus, estou entregando. Mas era isso. Então, eu fui trabalhar primeiro em Araçatuba, e eu cheguei para trabalhar como repórter, e dali a pouco me colocaram como editora de cultura, porque eram jornais pequenos, então ser editora era uma forma de também responsabilizar a pessoa pelo fechamento do caderno, e ali fiquei editando cultura. Aí apareceu uma oportunidade em São José do Rio Preto, um jornal novo que ia ser lançado. Aliás, eu tenho na minha história o prazer de ter participado de projetos iniciais, assim, lançar jornal, né? Porque é um momento que você participa do todo. Você vai até para a gráfica ver sair o primeiro número, isso é muito bacana. E aí eu fui para Rio Preto fazer entrevista, passei na entrevista, saí de Araçatuba, fui para Rio Preto, neste jornal, chamava A Notícia, fiquei lá bastante tempo, sim, um tempinho. Aí a Folha de São Paulo começou a fazer entrevista para pegar equipes que trabalhariam nas regionais. E eu fui, fiz a entrevista, passei, fui para a Folha de São Paulo, fizemos o treinamento, aí voltei para Rio Preto, aí trabalhando na Folha de São Paulo. Fiquei um tempo na Folha, depois saí da Folha, passei por Bauru rapidamente, e aí retomei o Jornal Diário em Catanduva para fazer um projeto, com tudo, mudança de cor, para botar o jornal na rua com outra cara. Foi repaginar. Em Araçatuba, que foi... Nossa, Araçatuba, eu voltei para Araçatuba, eu pulei, antes de Catanduva, eu voltei para Araçatuba, que foi o maior tempo que eu fiquei em jornal diário, e foi onde eu cheguei à editora-chefe, que eu experimentei todos os processos. Cheguei como repórter, depois eu fui editora, depois eu fui chefe de reportagem, que é pauteiro também, e nossa, assim, é a alma do jornal, né? Depois eu virei executiva, editora executiva e editora-chefe. Eu fiz a carreira toda. E foi de Araçatuba que eu voltei para Bauru, porque eu tive filho e estava difícil conciliar ser editora-chefe e mãe. Mas não porque é impossível. Eu acho que muitas mulheres de jornais, hoje não mais o jornal diário de papel, mas qualquer função do jornalismo, são mães, são esposas, ou não, por uma opção ou não, mas conseguem. Eu, por uma questão pessoal, preferi parar e voltar para cá, voltar para Bauru. E foi quando surgiu a Lettera. Aí eu saí do jornalismo para fazer comunicação corporativa. Interessante. Quando você diz que teve filho, é um filho que você tem? Como ele chama? João Gabriel. E quantos anos o João Gabriel está Ele hoje? tem 24. Já está. E a Lettera tem 20, então foi bem por ele. Muito bom, muito bom. Já é um moço. E em relação à cidade, para você, o que ela representa, então, quando você toma a decisão, tem toda essa experiência, né, de lidar com pessoas, sim, né, com várias ações, inclusive na área da comunicação, e volta para Bauru, que é interior. Como que foi essa experiência para você? Bauru é assim, primeiro tinha a questão familiar, e Bauru tinha, quando você faz a faculdade na cidade, né, você planta ali, né, planta a árvore e fica a raiz, né, vai crescendo. Então, tinha os amigos da época da universidade. E quando eu voltei,
eu identifiquei em Bauru, eu e a minha, na época eu tive uma sócia que chamava Mara Toxará, e chama Mara, né? E eu e ela, a gente conversando, a gente identificou, ela já trabalhava com assessoria de imprensa. E nós identificamos, eu falava, não é só assessoria. Bauru é uma cidade que estava começando a aparecer, a crescer mais essa coisa da comunicação corporativa, mas era chamado de assessoria de imprensa. E eu queria, na época, eu trabalhei na prefeitura de Bauru como assessora de imprensa, e antes da Letter um pouco, e eu notava que a mensagem tinha que ser única. Então, eram várias secretarias e a gente ficava no gabinete. Essa coordenação, essa única voz, ou a única identidade, era uma coisa que eu pensava, poxa, tinha que ter um projeto macro de comunicação nas empresas. Era uma empresa pública? Era, mas eu enxergava essa necessidade. E isso me trouxe um insight. E está faltando isso no interior também. Ter uma agência que faça esse trabalho mais integrado de comunicação. É a comunicação integrada, né? Pode falar full service, 360, mas ela também é uma comunicação integrada. Aí resolvemos montar a Lettera. E, no caso, trabalhar com uma empresa pública, como você traz aqui, e com a privada, quais são os desafios e a diferença também? Nossa, do setor? Eu trabalhei em 4 prefeituras e eu fiz campanha política também, então é uma experiência muito rica. Tem que fazer, eu acho, assim, o jornalista, isso é um crescimento profissional muito grande quando você se abre para experiências, né? Então, a campanha política traz muita experiência do ponto de vista de agilidade, de gestão de crise, se precisar você ter, né, capacidade de mudar o discurso, isso é muito bacana. Consegue trazer para a gente uma gestão de crise que você fez aí nesse período do seu trabalho? Deixa eu lembrar. Porque é um grande desafio, gestão de crise, e você conseguir deixar ali resolvido o problema da melhor forma possível. É um desafio. Que é realmente um dos grandes desafios mesmo do jornalista, do assessor, seja como for, a questão da gestão de crise. Eu me lembro, na prefeitura de Bauru, não em campanha, mas já como assessora de imprensa, eram as enchentes, né? E na época que eu trabalhei, o prefeito era o Tidei de Lima, e ocorreu uma morte por causa da enchente naquele lugar onde sempre é ali perto do Açaí. Então, eu acho que foi ali, me recordo. Uma pessoa, Nações Unidas ali, né? Onde ali, sempre tem aquela região. É muito antigo o problema. E eu me lembro que uma pessoa morreu, assim, então foi, além de ter que fazer a gestão com a imprensa e tal, foi uma coisa muito chocante para nós que trabalhávamos na prefeitura, né? Então, eu me lembro, esse foi um episódio bem marcante. Agora, trazendo então para a questão da comunicação integrada, porque quando você começa com a Lettera, não era tão comum. E aí, como que você consegue trazer também para a empresa, né? E hoje ter o sucesso que tem? Olha, você sabe que eu estava vendo alguns dados, falei, vou conversar com a Mara, se precisar alguns dados, eu estava relendo algumas coisas e os dados apontam uma grande transformação da comunicação corporativa nos últimos 10 anos. A Lettera tem 20. Eu falo, então, eu fui arrojada, porque eu comecei esse processo logo no início da Lettera. A gente começou como assessoria, mas uma assessoria já mais estratégica, consultiva. Não era só fazer o release. A gente atendia o Senac, por exemplo. Então, a gente pensava com a cabeça do jornalista, do relações públicas e até do marqueteiro, né? Da pessoa de marketing. Então, a gente tinha esse olhar para cada cliente. Isso já era um diferencial, Mari. Eu acho que aí a Lettera foi crescendo e o cliente foi pedindo. A necessidade do cliente foi mostrando, o cliente quer
eu também preciso de folder, eu preciso da minha imagem. Por exemplo, eu peguei a concessionária, a CART, que eu atendo até hoje. Então, faz muitos anos, 15, 16 anos, acho que eu atendo. E a CART era só, começamos a assessoria, mas ela ia começar a iniciar a rodovia, que era a privatização da rodovia, vem uma empresa e assume a rodovia. A CART ia assumir a rodovia. Como é que a gente vai falar para o usuário isso? Então, era necessário fazer folder, era necessário colocar pessoas na rodovia, fazer eventos de divulgação, atividades, né, ações nos postos de gasolina. Então, aí o presidente da empresa nos desafiou, falou, olha, acho que a Lettera pode fazer tudo isso. A gente pode. Primeiro a gente fala que faz, e aí a gente corre atrás de fazer. Mas era uma coisa que eu sempre gostei. E aí, fomos fazer. Isso foi... Aí começou com a CART, vem outro cliente, você começa a atender só assessoria. Mas eu preciso da identidade visual, eu preciso do folder, eu preciso fazer um evento com a imprensa, eu preciso fazer um evento corporativo, eu preciso fazer um evento de final de ano com o meu funcionário, eu preciso me comunicar com o meu funcionário, que é o endomarketing, a comunicação interna, que é uma ferramenta riquíssima nas empresas. E isso foi assim. A cada necessidade, a gente foi atendendo. E a Lettera foi se transformando numa agência capaz de enxergar, muitas vezes propor, e também, muitas vezes, atender por demanda mesmo, perceber a necessidade do cliente e, não, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. A agência está instalada em Bauru, porém vocês atendem a nível nacional. Sim. Gostaria de saber, inclusive, como que é atender o interior, a nossa cidade e outras regiões também, de outros estados, inclusive. Diferenças assim, por exemplo. Como que é esse atendimento? Se você vai fazer um atendimento no interior, por exemplo, eu estou atendendo agora a feira do CEAGESP. CEAGESP em Flor, acho que é o 4º ano que a gente faz. Vou dar um exemplo prático. Com quem que eles precisam falar? Com o interior. Então, o meu mail, o atendimento da feira, ele vai conversar com os jornais locais. Inclusive, acho que vocês mesmos fizeram uma matéria, porque é o público daqui que vai lá comprar a flor, vai conhecer, né? A feira é muito tradicional. Então, você falando para os vizinhos, sabe assim, é a sua comunidade, é um trabalho. Quando você vai para um cliente nacional, por exemplo, a gente vai começar o atendimento de uma agência de viagens, que ela faz trabalho aqui, mas ela leva a gente para o mundo todo. Aí eu vou comunicar com quem? Com a grande imprensa, com o trade, que a gente chama, que são as revistas especializadas em viagem, em turismo, com os cadernos dos grandes jornais, os programas de TV voltados a turismo, e aí para a TV aberta, para a TV fechada. Então, você amplia, é outra estratégia. Isso que muda. É aquela questão que a gente fala do ditado, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E é esse papel justamente da comunicação que vocês acabam fazendo, essa comunicação externa. Essa comunicação. E é uma comunicação que é diferente da publicidade. Também fazemos? Sim. E é muito importante. Para quem nos acompanha, traz para a gente detalhes entre uma comunicação e outra. Acho que é importante. A comunicação corporativa, assessoria de imprensa e PR, que é Relações Públicas, ela é o que a gente chama de mídia espontânea. Nós mandamos para os veículos de comunicação informação, o que é notícia. Então, por exemplo, todo cliente tem informação. Meu cliente de rodovia, ele tem informação, quase que diária. Ou é obra na rodovia e é serviço, eu preciso informar o usuário. E o jornal, a TV, para eles, isso é subsídio, é informação, é material. Então,
a gente manda esse material para os veículos de comunicação e eles divulgam. O que eu estou sendo? A ponte. Eu sou a ponte entre a empresa e a imprensa. Porque senão a imprensa ia ter que ficar ligando na empresa e aí liga no geral. Eu preciso de informação de uma obra que... um acidente, vamos pôr, que não é bom, mas acontece. Eu preciso de informação de um acidente. Aí não tem assessoria de imprensa. Você já imaginou que seria para uma empresa com 600 funcionários achar quem que pode dar informação? É importante. Então, né? a assessoria, ela canaliza. Que é diferente também da publicidade, que totalmente diferente. Que é algo que vocês praticam também na Lettera. Isso, praticamos. Porque, por exemplo, os nossos clientes querem fazer campanhas publicitárias. E que é muito rico, porque eu falo que é um tripé a comunicação, né? Publicidade, marketing e a assessoria de imprensa. Uma coisa complementa a outra. Nenhuma não é antropofagia, assim, ninguém engole ninguém. Eles se complementam. E é muito importante isso. E em relação à comunicação interna, que você começou a mencionar aqui, e a importância dela também diante, né, de todo esse quadro que a gente está falando. Você sabe que as empresas, o grande desafio é como falar com o colaborador, por que canal, de que forma ele vai responder a essa comunicação. E cada empresa é uma história, né? Cada empresa é uma forma. As empresas que têm muito colaborador, por exemplo, numa indústria, chão de fábrica, ela já tem alguma dificuldade. Ele não pode usar celular, então a comunicação interna não vai usar os canais digitais para falar. Vai usar mural, vai usar a TV na hora do intervalo dele, que ele vai para o refeitório. E na rodovia, como você se comunica com quem está lá fazendo a capina da rodovia, né? Porque quem está no administrativo, você fala de uma forma. A mensagem é a mesma, tá? É o meio e a mensagem. Só que para você chegar no outro funcionário, é um desafio. E é isso que a comunicação interna tem que fazer. Passar uma única mensagem para todo mundo que trabalha na empresa, todos os colaboradores. Para a coisa funcionar realmente de forma mais eficaz e eficiente. Porque as pessoas hoje, as empresas hoje dão muita importância à reputação, propósito. Então, quem trabalha na empresa tem que saber onde eu trabalho, o que a minha empresa faz, o que ela pensa, como ela se comporta no mundo, o que ela faz em relação ao meio ambiente. Uhum. Essa informação, eles reproduzem, né? Eles são porta-vozes o tempo todo. E, Anaí, a gente começou falando aqui, pedindo, no meu caso, né, para você esclarecer sobre o seu nome, que chamou a minha atenção, e como de outras pessoas, provavelmente também. E a Lettera também tem história. Então, aproveitando esse gancho, eu vou pedir para você explicar qual foi o motivo de escolher esse nome e o significado. Mas antes, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Okay. Você continue com a gente e não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com jornalista e empresária Anaí Nabuco. Antes do intervalo, pedi para que você comentasse a respeito do nome da Lettera, o significado e que motivou colocar esse nome. Então, Lettera é uma marca de máquina de escrever, e na nossa época de jornalismo da faculdade a gente usava, né, a máquina de escrever. Então, tinha muita relação com a minha produção de texto, e é carta em italiano. E quando fomos montar a Lettera, a base, a essência da comunicação e da assessoria era o texto, né? Então, uma empresa de assessoria de imprensa, ela trabalha com texto, com a palavra.
E foi daí que a gente quis colocar. Muito bom, curiosidade a minha sanada. Pois não. Em relação, assim, uma boa comunicação assertiva, né, o que uma empresa precisa ter, você com tantos anos de experiência, não só mesmo somente como jornalista, mas também na área empresarial? Eu acredito que bons profissionais, e eu conto com uma equipe sensacional, singular, profissionais sérios, profissionais que sabem fazer um bom texto, apurar um bom fato, porque quando você se propõe a cuidar da imagem de uma empresa, você tem que ter responsabilidade com o que você vai dizer sobre ela, que forma, qual é a mensagem-chave. Então, isso, a Lettera tem essa preocupação, e ser assertivo é identificar a necessidade do cliente e que todos os dias você cuida da imagem, da reputação, de como ele é visto. Isso é um desafio maravilhoso e que você tem que fazer. Né? Empresário tira férias? Não tira férias. Tira férias. Não tira férias, mas é feliz. Isso é muito bom. Como diria a Fernanda, a vida presta. E também quero aproveitar e pedir para que você deixe um recado para quem nos acompanha e, claro, falar aquilo que estiver no coração e algo que não foi perguntado, compartilhar conosco também, que acho importante. O recado que eu queria deixar, Mara, é da importância da informação, a informação séria. Como jornalista, como empresária e como ex-jornalista de redação, o que mais nos incomoda hoje é a circulação de notícias falsas. Então, eu acho que o recado que eu deixo é: procurem a informação séria, de veículos com profissionais sérios. É só procurar informação em veículo de comunicação, porque eu acho muito importante esse movimento contra a falsa informação, que a gente chama de fake news. Acho muito importante. Hoje a tecnologia, como que é no seu olhar? Ela vem para somar ou ela vem para atrapalhar também? Como que funciona essa relação do seu trabalho, inclusive? Eu acredito que tudo é o bem e o mal. Bem usado é uma ferramenta riquíssima. Se mal utilizada, distribui uma notícia falsa em segundos para milhares de pessoas. Então, eu acho que primeiro regulamentar e responsabilizar. Então, a comunicação também é responsável. Tudo que você fala, você fale claramente. Porque se não falar claramente, não fale nunca. Muito bom, Anaí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, chegamos ao final do Conversa Diária. Amei estar aqui. Digo mesmo, por saber um pouquinho, né, sobre a sua profissão, da sua história, inclusive dessa relação da história da Lettera, do seu nome. Importante, são detalhes que a gente vai aprendendo no dia a dia. Gratidão pela confiança em compartilhar essa história conosco. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Obrigada. Então chegamos ao final do Conversa Diária e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.